Acho que essa é uma das maiores incógnitas da vida humana, se não a maior, especialmente para aquele público que já começa a questionar sobre a própria vida, sobre o mundo material. Então ela não consegue mais ver um sentido em só ter uma vida material, começa a se questionar qual é o meu propósito, de onde eu vim, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo na minha vida. E essas reflexões, esses questionamentos internos, ele é bom especificamente para a alma. Isso daí traz como se fosse um impulso de prover ali um desenvolvimento da alma, ou até mesmo uma expansão da consciência. Mas em suma, que a síntese do nosso propósito aqui nessa vida, ela é, se a gente fosse resumir em uma coisa só, ela seria fazer seria a gente ter um caminho para fazer contato com a nossa alma e deixar que ela expresse através da matéria. E aí, através dessa expressão, ela se mostrar com toda alegria, como se fosse uma criança. É por esse motivo que já foi dito em livros antigos, na Bíblia, que para chegar no reino do céu, ou seja, na sétima dimensão, é preciso que a gente seja como uma criança. Porque ali nos primeiros estágios da criança, a gente nota que ela ainda não tem um ego totalmente desenvolvido. Então, portanto, naqueles primeiros momentos ali da criança, ela não tem medo, ela não cria diferenças, ela não mente, ela não faz julgamento. Então, o propósito é a gente fazer esse caminho reverso que a gente fez. Se a gente olhar a nossa vida humana, a gente absorveu padrões da família, né, dos tutores, dos pais, o que seja, e a gente foi criando a nossa própria personalidade. E a gente foi mergulhando nesse mundo, nesse lamaçal material e copiando padrões de todo mundo, do mundo todo, e entrando nesse fluxo onde todo mundo entra. O que parece ser normal para algumas pessoas, mas para algumas poucas isso não é tão normal assim, e daí que surgem esses questionamentos. Então, se a gente olhar a nossa vida como se fosse um filme e fazer um movimento retrógrado, reverso, e começar a desconstruir esse modelo, esse arquétipo humano, que já se sustenta, se perpetua por milênios, essa seria a síntese do nosso propósito aqui na Terra. Essa seria o nosso propósito de vida. Agora, se a gente começar a entrar nos detalhes desse caminho, como que faz para chegar nesse caminho do propósito, que muitas vezes não é claro, né? Parece que a gente caminha num caminho muitas vezes escuro, né? Pisando em casca de ovos, ou tropeçando, enfim, não é muito claro. E muitas vezes gera também confusão, gera dúvida. Mas quando a gente está nesse caminho, provavelmente a gente encontraria essas tarefas que a gente fala que é o propósito de vida. Algumas pessoas têm uma certa confusão entre missão e tarefa. Missão é algo somente, sabe, para aqueles seres com muito mais experiência. Eu não vou falar evoluído porque traz um sentido de superioridade, né, de separação. Então a gente vai chamar esses seres de seres com muita experiência ou mais experiência que nós. E a gente chama também de avatar, que seria o caso de Jesus, Yogananda, entre outros que já se foram e já se passaram por aqui. Para esses personagens que passaram por aqui, esses sim tiveram uma missão. É algo que impacta milhões de pessoas, que traz uma transformação planetária, são coisas assim, realmente para um grau de luz muito mais elevado do que o nosso atual. Então, para esses casos, sim, a gente pode usar o termo de missão. E falando em Avatar, nesses tipos de seres, se a gente pegar a história da Terra, a gente vê que em diversos momentos a gente teve a presença desses seres aqui, mas que foi decidido pelo plano superior que esse trabalho agora não vai existir mais. Então a gente não vai ver mais avatares como esses que passaram por aqui e eles não vão passar de novo. Porque foi decidido que agora já fazem já algumas décadas, talvez até séculos,
que foi decidido que o trabalho da humanidade passou-se a ser interno. Então, sempre vinha um ser de grau muito elevado, com muita experiência, dar aquele impulso para a humanidade, mas notou-se que a humanidade meio que ficou acostumado, né, a esperar por um salvador. Então, há décadas foi decidido que não haverá mais esse tipo de avatar, justamente para que as pessoas saiam dessa zona de conforto e comecem a notar que o trabalho agora é interno. Não precisa de alguém externo, de um avatar, de um líder espiritual, nada assim, para prover esse desenvolvimento interno ou dessa expansão da nossa consciência. Então fica nosso trabalho desenvolver esse trabalhinho interno e aí a gente fazer esse impulso. Até a gente tentar buscar aí ou estar nesse caminho que a gente vai ter um contato com a alma através desse caminho interno, nos níveis mais ali, profundos do coração do ser humano. Então, o propósito do ser humano, da humanidade, a gente pode até separar em três partes. Na verdade, são três dicas que todo ser humano carrega dentro de si, que aí pode ser que ajude você a entender um pouco qual que é o seu papel aqui na Terra. Primeiro, a primeira dica, a gente fala que é a parte individual, né, podendo chegar até 12 tarefas. Não é necessário chegar em 12, mas pode ser que chegue até 12. Se a gente pudesse ver o nosso acordo de alma, provavelmente a gente veria, sei lá, 20, 30, 50 tarefas, querendo fazer um monte de coisa, mas no final a gente não faz nem duas. Então essa tarefa individual ela pode chegar até 12 tarefinhas. Uma outra parte, uma outra dica é o coletivo. Então a primeira tarefa é individual, a segunda ela pode ser coletiva, podendo chegar até 3 tarefas, e a última parte, a terceira, ela pode ser planetária. As tarefas individuais, elas são mais profundas e mais importantes. É ali onde a gente vê as camadas mais grossas, aquelas que impedem tanto nós como a própria humanidade de evoluir e ter esse contato mais profundo com a gente mesmo, ou até mesmo com a alma. É o nível ali mais denso de toda a matéria, ao qual a maioria se recusa a olhar. Porque muitas vezes a luz incomoda. Então, quando você olha para sua própria luz ou para sua própria sombra, aquilo pode ser que traga algum tipo de incômodo. E olhar para isso, às vezes, é difícil, mas totalmente necessário. Mas é isso que deve ser olhado e olhado com muito amor, muito carinho, muita compreensão. E são nesses níveis mais densos da matéria que todo mundo carrega que a gente pode compreender um pouco da nossa dor, compreender um pouco da nossa revolta que a gente tem sobre si ou do mundo. Então, sabe aqueles momentos que a gente fica revoltado, com desgosto da vida, que a vida não prospera, aí a gente começa a fazer comparações com outra pessoa, começa a julgar, começa a fazer um monte de coisa que não é legal, justamente porque a gente não compreende essa parte dentro de nós. Então a gente começa a projetar essas dores para o mundo. E a tarefa do. Aqui a gente falou do coletivo. A tarefa. Desculpa, a gente falou do individual. A tarefa do coletivo seria depois, deveria ser depois da gente ter curado pelo menos uns 60% dessas questões pessoais, desse caminho interno. E a maioria não chega nem 10%. Mesmo assim, as pessoas ainda buscam tentar ajudar outras pessoas. Ou então ela começa a ter um vislumbre ali de melhora e ela já começa a vender curso, a querer curar as outras pessoas. E isso não está errado. Quando a gente está pensando mais no próximo, no outro, de forma altruísta e totalmente desinteressada, isso está ok, isso está totalmente de acordo com as questões espirituais, a questão do plano evolutivo. O problema é quando a gente tem sentimentos e pensamentos egoístas em relação a isso, que é o que a gente conversou um pouquinho no vídeo passado, e então às vezes a gente acaba se perdendo
dentro dessa vontade de querer ajudar. E essas curas da questão individual, quando ela vai para o coletivo, essa pessoa ela tem um poder muito maior, muito mais amplo, muito mais efetivo de poder ajudar o outro. Então, se ela desempenha um papel muito mais profundo na fase anterior, que é a fase individual, onde tem as tarefas mais complicadas e mais densas, quanto mais profundo essa pessoa mergulha nessa fase individual, mais ela consegue desempenhar um papel muito mais relevante, tanto no coletivo quanto no planetário. Mas, como foi dito, às vezes a pessoa acha que já tá bem, já está curada, mas ainda tem muita coisa a se ver. Mas tudo bem, isso daí faz parte do caminho e da senda espiritual. E as próprias pessoas que vão aparecendo vão trazendo esse reflexo do que ficou e que precisa ser curado. E se a gente não olhar profundamente para essas questões, do contrário, a gente vai estar ajudando o outro, mas provavelmente vai acontecer de a gente começar a entrar em níveis mentais ou emocionais e começar a fazer julgamento, começar a vibrar coisas contrárias ao trabalho que está sendo desempenhado. Então pode ser que você trabalhe como um curador, um terapeuta, você ainda não está curado e chega uma pessoa ali com um tema qualquer e você logo, de forma mental, já vai colocando um monte de julgamento, pensando ali dentro da sua mente, essa pessoa não vai longe, ela tem muito que curar, sabe? Começa a fazer um monte de coisinhas mentais e isso são reflexos de um processo individual ainda não completo. Ela teria que voltar naquele processo individual e mergulhar muito mais para ver o que falta ainda para ser curado. Mas uma dica que foi dada no curso básico é a gente fazer anotações. Então, se você trabalha, acho que essa dica com certeza vai valer para quem é terapeuta, curador. Você trabalha com curas, com terapia, qualquer coisa assim, comece a anotar as queixas dos seus pacientes e faça uma reflexão se essas queixas ainda não estão dentro de você. Porque, como foi dito, já que você não trabalhou, né, de forma profunda na sua tarefinha individual, vão chegar pessoas em você que vai trazer esse reflexo dessa falta que ficou pendente. Então essa é uma dica que talvez traga aí bastante reflexões profundas a respeito do que está pendente ainda para ser curado. E por último, a tarefinha planetária. São casos raros, são casos para as pessoas que já vêm já com esse propósito, ou pessoas que aprofundaram de fato na primeira tarefa ali individual e foi em níveis muito mais profundos do que qualquer outro ser humano. E para essa questão planetária também precisa não só de algo muito diferencial, mas também de um amor muito muito puro assim para ter uma compreensão desse tipo de nível, desse tipo de tarefa. Mas a gente vai falar um pouco sobre esse caminho, sobre esse propósito no ser humano. Na verdade, quando você começa a refletir sem julgamento, sem nada, deixa tudo de lado e começa a ver o seu caminho humano, o seu caminho espiritual. O próprio ser humano é o caminho e é a chave que abre as portas. Então, a cura de toda essa densidade humana, ela está em ver a própria vida ao avesso. E foi dito um pouco tempo atrás, se a gente pudesse ver a nossa vida como um filme e começar a voltar a esse filme, começar a ver nos detalhes, a gente vai ver que ali é o caminho da cura. Vai estar provavelmente ali expostos o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa corrigir, onde a gente errou mais, onde a gente errou menos. É lógico que aqui a gente não precisa entrar nessa dualidade de mais e menos, melhor ou pior, mas enfim. É uma boa reflexão para ver o que de fato a gente precisa trabalhar. E ali que está dentro do nosso propósito. Então, assim, algumas dicas que serão dadas aqui para você entender melhor esse caminho, o seu papel aqui na Terra, o seu propósito. A primeira dica está no nosso signo. Então, por exemplo, aqui é só um exemplo muito vago.
Mas vamos supor que uma pessoa que está vendo esse vídeo seja do signo solar de Leão. Signo solar é o signo que você pertence ao mês que nasceu. Então vamos supor que essa pessoa é de Leão. Ela, com certeza, ela vai precisar trabalhar o orgulho e a vaidade, porque essas são as características da sombra do signo de Leão. Você pode reparar que uma pessoa de Leão, ela está sempre querendo ficar em destaque, está sempre orgulhosa, vaidade, com muita vaidade, enfim, muita, como se estivesse num pedestal querendo brilhar para todo mundo. Então ela precisa olhar para essa questão, para essa sombra do signo, para que ela possa vencer esse mito do leão da selva, né? Que é estar sobre todo mundo, superior, esse pensamento bobo que vem desses impulsos astrológicos. É importante lembrar que a astrologia não determina a pessoa, mas ela acaba influenciando bastante no nosso ser. E é uma das dicas onde traz algumas questões que podem ser olhadas e refletidas de modo profundo. A segunda dica, para a gente compreender esse caminho e propósito, é a gente olhar a família nossa, onde a gente nasceu, o local onde cresceu, começar a se perguntar se naquele lar tinha briga dos pais, tinha desentendimento, desarmonia, faltou alguma coisa. Então aqui é necessário buscar qualquer tipo e todo tipo de resquício de dor, de decepção ou qualquer sentimento de falta, até mesmo coisas assim bobas, sabe? Faltou leite materno ou faltou alguma coisa que aquela criança sentiu, porque quando a gente é criança, a cabecinha da criança ela é totalmente diferente de um adulto. Então, essas cenas que a gente vê nas redes sociais, pode ser que essas pequenas coisas que para o adulto é irrelevante, pode ser que para a criança ali seja um trauma, né? Tenha criado um trauma, uma ferida, e aquilo a gente acaba levando para a vida adulta. Então, essa criança que foi reprimida, que faltou alguma coisa, é o reflexo desse adulto de hoje. É o que a gente é hoje. Nós estamos numa fase adulta, porém a nossa criança interior está junto conosco. Mas é nessa criança interior que estão essas dificuldades que a gente tem de, sei lá, de relacionar, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento profissional. Então você vai notar que quando você está morando com outra pessoa, esse tipo de comportamento ele se sobressai. Ou se você está trabalhando, você percebe que tem dificuldade com algumas pessoas, dificuldade em receber crítica, enfim, várias dificuldades e comportamentos que estão nessa criança interior que está ali e não teve uma atenção dedicada a ela. Uma outra dica também, a terceira e a última, para a gente tentar ver algum sinal do nosso propósito, é analisar o local onde a gente morou. A nossa cidade, o bairro, condomínio. Então, por exemplo, se você tá morando num local, vamos supor, você está num local que nem o meu aqui, que tem muito barulho externo, e esse barulho te incomoda, aqui deveria estar muito claro que uma das tarefas individuais sua é o autocontrole, né? Justamente para que o externo não te domine. Aqui é importante ressaltar que a paz ela não é uma ausência de ruído, ela é o domínio sobre ele. Então, portanto, se você mora num local que tem barulho, como é o meu caso aqui, e o seu karma está relacionado em ser uma pessoa paciente e ter mais compreensão sobre a sua irritação interna, você tentar fugir daquele local ou morar numa chácara, num sítio, nas montanhas do Himalaia, isso daí não vai resolver essa questão interna. E logo vai surgir alguma pessoa que vai criar o mesmo incômodo na sua vida. Então você pode morar numa chácara que só tem você ali. Daqui a alguns meses aparece um cidadão abençoado com uma caixinha de som ali e vai começar a tocar som todo santo dia, porque você precisa trabalhar essa questão interna para que ela possa refletir no externo.
Então, se você precisa trabalhar a questão da irritação, fugir do barulho não vai resolver. Você precisa ter um domínio do barulho e chegar ao ponto de você não se incomodar com nada. Teve até uma. Eu lembro que teve. Eu acho que foi como se fosse um desafio, alguma coisa assim. Eles pegaram alguns monges e colocaram ali na Avenida Paulista, São Paulo. E a tarefa ali era eles ficarem meditando sem nenhuma distração. E obviamente eles conseguiram, porque o estado mental deles já está totalmente dominado. E é nesse nível que, infelizmente, essa pessoa tem que chegar. Ela tem que chegar num nível onde ela pode estar no meio do barulho de qualquer coisa e ela fica centrada. Porque às vezes a gente vê a nossa vida e o mundo, parece que tudo ali está testando a gente para que a gente saia do nosso equilíbrio. Então, por isso que se fala muito sobre o caminho do meio, sobre equilíbrio, todas essas coisas, e também sair da dualidade, para que a gente não tenha esse tipo de incômodo. Então, essas são as formas de o universo mostrar essas principais questões que a gente deve curar. Então, sempre quando houver um tipo de repetição de padrão, como esse mencionado agora há pouco da irritação, sempre que alguma coisa estiver repetindo, seja você saiu do relacionamento, terminou um relacionamento por um motivo X, aí você começa um outro relacionamento, tem a mesma dor ali, o mesmo incômodo. Então, toda vez que tem essas repetições de padrões, é o próprio universo falando ali que você precisa olhar com mais atenção para aquele detalhe, para aquele ponto interno. Então, toda vez que tiver uma repetição de padrão, provavelmente ali tem uma questão profunda interna que deve ser trabalhada. E isso vai acontecer para qualquer tipo de mudança que você faça. Então, sempre que tiver repetição, existe algo ali dentro para ser curado. E depois da gente ter se aprofundado nessa tríade interna, que foram as 3 dicas, né? Individual, desculpa, que foi o signo, a nossa família e o local onde a gente mora, a gente pode começar a ver ou ter um vislumbre de algo novo, né? Pode surgir alguma coisa nova que a gente não tinha visto, não tinha se atentado. E isso pode nos mover para algo mais coletivo ou até mesmo planetário. Mas ao chegar nesse tipo de nível, nesse nível de informação, vocês vão perceber que não vai ter dúvida sobre esse tipo de tarefa, esse tipo de trabalho. Será uma vontade, assim, que vocês não vão conseguir segurar. É uma vontade interna que vai impulsionar vocês para essa tarefa. Então, quando vocês chegarem nesse tipo de tarefa, é como se fosse uma necessidade de fazer aquilo. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa e vai vir no seu mental aquela tarefa. Aí você está em paz, tranquilo, vai vir aquela tarefa. Então, em vários momentos, aquela tarefa vai pulsar no seu mental, te trazendo convidando você a fazer aquela tarefa que realmente é importante. Então, com essas 3 dicas que todo ser humano carrega dentro de si, é possível atingir um nível de cura que vai abrir muitas portas, várias portas na sua vida. Aqui eu poderia até arriscar dizer que se você colocar em prática ali o curso básico, principalmente aquela questão de agradecer todo dia pela vida que teve, pelos desafios, por tudo, e vocês fizerem essa reflexão profunda que está sendo proposta aqui, eu arriscaria dizer que vocês dariam um salto evolutivo entre 5 e 10 anos. Ao invés de vocês passarem um processo normal evolutivo, como todo mundo, se vocês se atentarem aos princípios do curso básico e fizerem esse aprofundamento aqui nas 3 dicas, com certeza vocês darão esse salto, que seria o equivalente a 5, 10 anos de aprofundamento normal num tempo normal. Então aqui já está sendo oferecido um grande atalho. E muita gente busca essa questão da prosperidade, abundância, todas essas coisas materiais. Mas esse caminho aqui interno, esse caminho para dentro, pode ser que quando você chegar, quando o universo começar a entregar para você abundância, prosperidade, você já não vai ter o mesmo pensamento. Você só vai ver aquilo, ah, tá legal. Acho que não era tudo isso que eu estava esperando.
não era da forma que eu estava esperando. Porque essa questão material já saiu já é, da nossa vida, da nossa personalidade. Então a gente está movendo mais por uma questão de pensar no outro. Então você vê aquela ajuda, aquela prosperidade, abundância, como um sinal de usar toda aquela questão financeira e movimentar isso de uma forma correta e fornecer ajuda aos necessitados, aos menos, não posso falar isso, essas pessoas que não teve as mesmas condições que a nossa. Então, se a gente está num momento de abundância e prosperidade, e muitas pessoas não estão, a gente está tirando a oportunidade dessas pessoas. Então, pode ser que você chegue nesse momento que você tinha uma cabeça por exemplo, eu quero muito prosperar, quero ser abundante, quero ser rico, uma vida confortável, tudo isso. E você chega num ponto que isso já não tem mais sentido nenhum, que agora é muito mais importante beneficiar uma pessoa para que outra pessoa tenha a mesma oportunidade do que você fizer um império e comprar vários imóveis e fazer riqueza aqui na Terra, ao invés de construir a sua riqueza no céu. Então, pode ser que você chegue nesse tipo de entendimento de uma coisa que você entendia de um jeito, e depois desse caminho você tem uma noção totalmente mais adequada, vamos assim dizer. E toda tarefa que vocês sentirem muita dificuldade, pode ser que tenha pontos que. Vamos pegar aquele ponto do signo de Leão. Pode ser que você tenha muito problema com vaidade, orgulho, e mesmo assim você tá tentando ser mais humilde, e mesmo assim você não consegue. Então, depois de inúmeras vezes, você pode clamar aos céus por essa ajuda. Uma outra coisa que eu fui intuído a fazer também é começar a pedir perdão referente a essas falhas nossas. Então, por exemplo, eu tô com muita dificuldade no orgulho e como eu já tô observando constantemente a minha mente, tô me monitorando, tô prestando atenção tanto na minha fala quanto no meu pensamento. Vamos supor que eu saí aqui na rua e tive um momento onde eu exteriorizei o orgulho. Naquele mesmo momento, eu já olho para cima e peço perdão por ainda estar vibrando essa energia do orgulho. E aí, na sequência, eu às vezes eu peço ajuda, às vezes não. Mas o fato de pedir perdão por ter falhado ou por ser imperfeito, muitas vezes te impulsiona para a cura. Ou muitas vezes te faz chamar atenção para o alto e os seres celestiais superiores te observam que você tem uma vontade muito amorosa, muito interna, que de fato denota que você realmente quer passar por esse processo de cura. E aí eles te dão um suporte, um apoio espiritual para que você consiga isso. E isso é muito importante lembrar também que a gente não está sozinho aqui nesse mundo. Ou a gente teria nascido num planeta onde existiria a nossa pessoinha. Como a gente está num planeta onde existem milhões de pessoas, significa que a gente não está só. Mas num nível espiritual, acho que todo mundo já sabe, mas existem seres que estão ali com a gente justamente não só observando a nossa conduta física, moral, espiritual, mas também vendo essa evolução da personalidade com relação ao nosso propósito de alma. Então, se eles estão vendo que a pessoa está se dedicando, ela está sendo amorosa consigo mesma, e ainda assim ela clama aos céus, pede perdão por aquilo que ela ainda está errando e não consegue mudar, aquilo é com certeza uma luzinha que se acende para que haja uma intervenção espiritual e essa pessoa seja curada de forma às vezes parcial e dependendo do nível de quanto isso está sendo amoroso, pode ser que uma cura definitiva. Então, pense sempre nisso, que a gente não está aqui sozinho, que existem seres que estão assistindo o nosso processo humano e eles estão conosco para tentar ajudar. Eles não podem intervir, mas quando a gente clama, faz
essa intenção no mais profundo do nosso coração ali, no mais íntimo, onde a alma reside, onde o Espírito Santo reside, onde a gente encontra o nosso Cristo interno, se a gente fizer certinho, numa vibração amorosa, pedir perdão ou clamar por essa ajuda, ela vai chegar. Tanto é que isso é bíblico, né? Peçam, e lhe será dado. Batam e a porta abrirá. Então, essa parte da Bíblia e uma outra, assim na terra como no céu, acho que são duas grandes verdades que a gente pode usar para a vida toda nossa aqui humana. Então, essas foram as 3 dicas. Eu sei que esse tipo de tema chama bastante atenção, mas espero que isso traga uma reflexão muito mais profunda do que material. E vocês mergulhem dentro do seu próprio ser, e ali onde está todas as respostas, todas as mensagens, o seu propósito, a sua vida, tudo está dentro de você. Não há necessidade nenhuma de buscar o externo, nada disso. Pode ser que na questão do signo você queira fazer um mapa astral, mas não faça isso pela internet, muito menos pela IA. A IA, como já foi dito, em algum momento ela vai começar a passar desinformação, e isso faz parte do plano das forças contrárias. Então, cuidado com essas vias mais baratas, mais rápidas. Se você está querendo fazer um mapa astral, pega um astrólogo, uma astróloga que realmente tenha anos de estudo, que saiba realmente entregar algo realmente que vai valer a pena, mesmo que seja absurdo de caro, porque um mapa realmente é caro. E eu não sei se as pessoas vai ter esse conhecimento, mas se você encontrar uma pessoa que te entregue um mapa, o seu mapa astral, e essa pessoa tem um profundo conhecimento em questões kármicas relacionado à astrologia, ela pode te trazer vários insights ali, várias informações, tanto da sua vida como as questões que você precisa curar. Mas isso também pode ser uma quantidade de luz muito grande que possa te incomodar. Então pode ser que você pegue o seu mapa, comece a olhar ali as questões do seu mapa, os seus karmas que você precisa curar, e você não conseguir compreender aquilo ou ver aquilo de um modo que não faça sentido nenhum. Então precisa ter esse tipo de cuidado, espera um momento mais propício para isso. Um momento onde a gente não percebe, mas é um momento onde a personalidade está muito bem alinhada com a alma, onde se já está num nível de compreensão já e aceitação do próprio ser imperfeito. Então, se você está no momento certo e você chega nesse tipo de conhecimento, ele te impulsiona um pouquinho mais. Mas, como foi dito, cuidado com essas coisas, com essas facilidades. Busque primeiro o caminho interno. E quando você sentir isso, como se fosse uma intuição ali, latente no seu mental, aí você busca outras coisas que a gente pode definir como externo. Do contrário, permaneça no caminho interno, procure ler alguma coisa diferente de religião, no sentido mais espiritualista, mais generalista. Veja alguns vídeos, tenta expandir a sua consciência. E ao longo do caminho você vai sentindo algumas coisinhas que vão te direcionar para esses caminhos, e ali você vai encontrando um pouco do seu propósito e conhecendo melhor quem de fato você é e qual que é o seu papel aqui nessa terra, nessa vida. Obrigado e até o próximo vídeo.